Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre produção de conto. Convido você a refletir sobre algumas informações. Você conhece o ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto? O que ele sugere? Veja só, com certeza na sua escola ou em uma reunião familiar, reunião de amigos, você já ouviu alguém contando alguma história, inventada ou verdadeira, né? E você já deve ter percebido que, se ao contar mais de uma vez, essa história ela muda um pouco, ela se modifica. Por quê? É um traço da oralidade. O contador de história, ele se passa um pouco como autor também dessa história. Porque para entreter, para dar mais tensão ou então trazer mais graça, deixar a história mais engraçada, ele utiliza elementos, ele inclui informações, elementos e até mesmo gestos, caras e bocas para contar essa história e prender a atenção do leitor. Então, temos aí a justificativa. Por que quem conta um conto aumenta um pouco? Com o objetivo de entreter, de trazer a atenção, trazer o foco para a história. Vamos falar um pouco sobre um conto. O conto é A Descoberta da Escrita, do autor Inácio de Loyola Brandão. Falando um pouco sobre o autor, você tem aqui a fotografia dele. Ele é um autor bastante conceituado, ele escreve contos, romances, tem livros publicados e ainda ele é membro da Academia Brasileira de Letras, bastante influente na literatura, o nosso autor. Ainda ele já ganhou em 2008 o Prêmio Jabuti, que é um livro que traz a premiação de literatura. Então, é um renomado autor da nossa língua portuguesa, do nosso Brasil. Falando sobre a introdução desse conto, que informações nós temos? Nós temos a apresentação dos personagens e também dos lugares onde estão. Nós temos aqui os personagens, temos o protagonista e o antagonista. O protagonista ele faz várias tentativas no decorrer desse texto de tentar escrever e transmitir suas informações, suas mensagens. Já os antagonistas, eles tentam impedir esse personagem de fazer essa escrita. É o trecho que temos aqui. Tentava escrever e eles surgiam, levando todo o material. E onde esse início da história ocorre? Em casa e em lugares indefinidos. Isso é uma história que traz suspense e tensão, então nós não temos muitas informações detalhadas dos lugares nem dos personagens. Como nós vemos aqui, temos a introdução e não temos acesso ao nome de quem é esse personagem que tenta escrever e quem são esses personagens, esse grupo de pessoas que tenta impedi-lo. Já no desenvolvimento, onde temos o conflito que dá acesso à sequência de fatos da história, que nós temos a sequência de vários acontecimentos que trazem suspense e tensão, que são as tentativas fracassadas desse protagonista em escrever. Nós temos aqui um trecho do conflito. Levaram todos os papéis, e quando ele tentou comprar, as papelarias não venderam. Então ele tenta utilizar outros materiais na tentativa de escrever, de produzir uma mensagem, um texto, mas não consegue, ele é sempre impedido. Ainda no desenvolvimento, nós temos o clímax, que ocorre em diversos lugares, como em casa, nas papelarias, nas padarias, jornais, paredes, porões, barracos, regiões menos povoadas. Essa ocorrência se dá devido às várias tentativas. Ele tenta vários suportes, vários materiais para produzir o seu texto, mas sempre é impedido. Veja só, ele experimentou fabricar papel clandestinamente. Eles descobriram, arrebentavam as máquinas, destruíam as matérias-primas. Sempre o antagonista na tentativa de impedir o protagonista de escrever. E por fim nós temos o desfecho, o fim da nossa história, onde há uma superação e uma realização do nosso protagonista. Com o martelo e cinzel começou a escrever nas pedras, e o cinzel formava lentamente Bs, Cs, Ds, Ps, traços, palavras, desenhos. No final, nosso protagonista consegue com sucesso escrever.
Nesse vídeo nós falamos sobre produção de conto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!